agradecer a Deus. Glória a Deus. Obrigado por me atrasar. Eu já fiz Glória a Deus. uma consulta. A minha esposa agora paga. E muita gente para ser atendida. Já fomos no computador. E eu assisti muito aula. 5 horas da tarde, havia 7 pacientes na frente dela. E assim que ela saiu, houve um acidente em frente à clínica, dificultou ainda mais a nossa saída. Mas graças a Deus deu tudo certo. Glória a Deus. Um pouco debilitado a saúde. Até imaginava que não estar aqui. Literalmente que era cometido por uma infecção intestinal, infecção da garganta, dores em todo o corpo, cabeça, demônio, febre. E passei a tarde toda dentro do carro, enrolado. A febre saindo, praticamente. Desde 12 meses, cheguei em Campinas, fiquei até agora 7 horas dentro do carro. Mas o Senhor vai nos ajudar. Glória a Deus. Se eu percebi ontem em função de voltar a tempo, porque eu transportei e vivi me sujeitar aí, assim, doente. Mas o Senhor cuidando da gente, e aí nós temos certeza disso, Deus cuidando, até você passando fome, você não morre. Está escrito, né? O salmo está escrito assim. Não me lembro qual é o salmo. Os errados vai verificar em 40 letras. O salmo diz: Deus conserva vivos na fome. E Deus conserva vivos na fome. Só quem está sendo cuidado por Deus. E aí nós conhecemos a história da humanidade, né? Outra forma de alguém escapar, se manter vivo, passando fome, se não tiver o cuidado de Deus. Mas Deus, Ele tem essa condição de o crente, em qualquer situação, mas estando sob o cuidado de Deus, ele escapa de tudo. Glória a Jesus. Eu estava olhando, lendo, meditando, quando eu li a Bíblia, eu estava meditando. Enquanto isso, e me veio uma mente rápida sobre o capítulo 17 de 1 Reis. Tem uma história bastante confortável para nós. Salmo 33, 19, irmão, no versículo citado. Salmo 33, 19. Quem pode ler? Ele diz: encontrou nenhuma Fátima. É de ler. Vivos na fome.
conservar vivos na fome. Aleluia. Se Deus conserva o justo crente, conserva o seu vivo na fome, Ele é capaz de conservar em qualquer situação. A enfermidade de Jó não era das mais fáceis de se suportar, mas Deus conservou ele vivo. Não sei por quanto tempo, por quantos anos, mas ele permaneceu vivo. E ele alçou a sua voz diante de tudo aquilo, quando a sua própria esposa orienta ele e ele amaldiçoe a Deus logo e logo. E lá na frente do capítulo 19, ele, grande angústia, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. 19 e 25 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava consciente que Deus estava cuidando dele. Então, se Deus está cuidando de nós, ninguém vai morrer. Podemos até chorar por algum momento, padecer dores, passar por algum aperto, passar até fome. Eu nunca passei, não. Mas por aí a gente passa fome. Glória a Deus. Hoje estou o dia todo sem me alimentar, não é porque não tem comida, porque não entrou nada por conta da doença. Mas tem pessoas que passam fome, não tem o que comer. Glória a Deus. Mas Deus tem sustentado. Deus tem segurado, porque Ele é provedor. Deus é provedor. Glória a Deus. Lembrei de Elias. Capítulo 17 de 1 Reis. É uma história linda. Muito que nós aprendemos dentro desse texto. E aí se pode fazer algumas interpretações. Mas a minha interpretação é com relação a esse cuidado de Deus. Que às vezes nós somos, quando não temos essa ingenuidade, e a nossa ingenuidade chega mais rápido, na hora de duvidar, na hora de procurar, na hora da incompreensão, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. E chegamos a admitir que o que Deus tem feito ou está fazendo até então é pouco demais. Mas se nós buscarmos ter uma ingenuidade para compreendermos até onde vai o cuidado de Deus, olha que isso aqui não é por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo que aconteceu isso aqui. Nós tiramos lições importantíssimas dessa história. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e destes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão
segundo a minha palavra. Viver isso aqui é muito forte. Parece Elias estar aqui. Não é que ele está, mas parece, para uma intenção, se não buscarmos compreender, parece ele estar acima de Deus. Mas você sabe que hora que o crente tem que usar autoridade, fé mesmo? Irmão, eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou ela produz em nós a fé, ou ela produz a fé, ou a gente não aproveita nada. Tem que deixar a palavra de Deus produzir a fé. E ela só produz fé quando ela tem essa característica de penetrante. Glória a Deus. E ela só terá a sua eficácia em nós se ela penetrar. E tem muitos crentes até, tem vistos, até intelectuais, até importantes, né? Mas por conta da palavra de Deus, não tem eficácia na sua vida, eles não prosperam, não evoluem, não progridem, não vão longe, não vão longe, se acaba logo. Quando você vê o crente firme, quando você vê o crente perseverante, mesmo passando por circunstâncias adversas, mas você vê ele perseverando, é porque ele permitiu que a palavra de Deus fosse eficaz na vida dele. Glória a Jesus. Quer ser vitorioso? Quer passar por cima das dificuldades? Deixe a palavra de Deus ser eficaz na sua vida. Aleluia. Há momentos que nós temos que se utilizar dessa eficácia, dessa autoridade, esse poder influenciador da palavra em nós e usar dessa autoridade. Não determinar. Tem pessoas achando que você crente, você serve de Deus, porque fé pode determinar em diversas situações. Nós não podemos determinar nada, nem com relação a nós, porque você não sabe o dia de amanhã, o que acontecerá. Se você determinar que amanhã vai fazer um almoço, um jantar, um banquete, uma festa, e não amanhecer o dia vivo, não adianta determinar. Melhor deixar as coisas acontecerem na vontade de Deus. Quando o apóstolo Santiago ele escreve, dando essa orientação, e veja Santiago, com relação à falibilidade humana, e ninguém foge dessa realidade. A falibilidade dos projetos humanos. Capítulo 4 de Tiago, Epístola do apóstolo Santiago, versículo 13. Se puder ler, nos ajude, por favor. Atendei agora a voz que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e denunciaremos, teremos frutos. Ei, agora posso dizer hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14.
por repreensão, mas também a advertência do apóstolo Tiago. E é bom a gente lembrar disso. Antes de imaginarmos que podemos, antes de imaginarmos que somos, lembrar de que todos os nossos projetos, por mais bem avaliados, bem projetados que eles sejam, mas nós somos falíveis. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele nos concede muito, permite muito, mas não é privilégio nosso, não, é permissão de Deus, porque a sua misericórdia é grande. O que acontecer de bom amanhã na sua vida é permissão de Deus. Aleluia. É porque Deus, Ele tem uma vontade, duas vontades, aliás, mas quando pensamos na vontade permissiva de Deus, que é tão salutar a nós, porque se Deus trabalhasse conosco somente com a vontade diretiva, irmãos, o que seria de nós? Ninguém tinha direito a nada, nem sonhar, nem projetar, não, porque Deus tem uma vontade diretiva, mas com relação a nós, a mim e a você, que somos feitura de Deus, nós somos mais do que feitura, somos mais do que criatura. O Senhor Jesus nos aproximou de Deus, nos tornando filhos. Você imaginou coisa? Filhos de Deus, filho de Deus, que foi dele, desde o céu foi dele, com o Senhor Jesus Cristo. Então, com relação a nós, Deus tem uma vontade permissiva. Isso muitas vezes está certo. Você sonha, você projeta, você programa, e Deus permite. Deus permite. Até por uma questão de foro íntimo, que Deus permite a nós. Isso também só pode acontecer, ou só vai acontecer, quando você usa a expressão que o Tiago disse aqui, vamos dizer assim: se o Senhor quiser, eu troco minha casa se o Senhor quiser, eu troco meus móveis se o Senhor quiser, aleluia, eu vou ao comércio e faço uma compra grande se o Senhor quiser. Tudo quando você coloca o Senhor à frente, pode ficar certo, glória a Deus, se não ferimos a vontade permissiva de Deus, vai acontecer nessa cidade, vai acontecer na sua vida, não é determinado. Não é determinado, mas usamos a fé. Elias usa a autoridade aqui para desafiar Acabe. Desafia que Acabe não era com Deus, mas Elias tinha. E se você precisa que tem compromisso, algo, seu relacionamento com Deus está bom, a sua intimidade com Deus está ótima, a sua fé não está vacilante, a sua comunhão não está arranhada, porque é ruim conviver duas pessoas de comunhão arranhada. A nossa comunhão com Deus deve estar sempre em ordem. E se arranhar essa comunhão, como é que você vai falar com Deus? É tão difícil para a mulher pedir um negócio ao marido que não está uma brigada. Dois bicudos, os dois bicudos aí, há a necessidade, quer pedir, o outro sabe que ela quer pedir, mas se segura, ela tem que se ligar. Isso é ruim demais. Mas isso não pode acontecer
vós e o vosso Deus, e faça com que ele esconda o rosto de nós e não nos ouça. Isso é grave. Mas é porque essa comunhão, essa intimidade com Deus. Ele sabia que Deus não tinha nada para cá, mas com ele tinha. Então ele aproveita. Vai no desafio e diz: olha, não haverá chuva, de onde vai, senão segundo a minha palavra. Eu estou dizendo que não vai chover, e só vai chover quando eu quiser. Só vai chover quando eu quiser, vai chover. Deus poderia que nós fosse dele. Isso é só melhor, né? Mas o negócio que eu tenho com você é comigo. A intimidade que você tem com Deus, a comunhão que você tem com Deus, vai lhe ajudar a você prevalecer diante de inimigos. Glória a Deus. Nós fracassamos, nós somos derrotados, às vezes diante de inimigos, se nos faltar essa comunhão que é a intimidade com Deus. Então isso é coisa para preservar, isso é coisa para cultivar. Glória a Deus. Eu não acredito, irmão, que crente tenha coragem de brincar, aleluia, com a comunhão com Deus. Coragem de brincar com a intimidade com Deus, em sabendo que há momentos que ou Deus ou nada. Tem a recurso, tem amigos, tem a capacidade, tem a influência, mas isso vai se acabar daqui a pouco. O seu conhecimento se acaba já. O seu dinheiro também se acaba daqui a pouco. Mas se você tiver, preservar, cultivar uma intimidade com Deus, isso vai longe. Aleluia, você vai ser vitorioso até o fim. Você vai prevalecer diante de inimigos, nem deles vai fazer você, vai ver você cair. Como disse Davi no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, e os teus olhos verão, aleluia, a recompensa dos ímpios. Glória a Deus. E agora vem o dilema. Não vai chover. E agora onde é que você vai beber água? Vai correr muita gente. Mas eu tenho um escape para você, que me reflete aqui, e o que me anima muito, saber que se o crente tiver ousadia, glória a Deus, na sua fé, tiver ousadia na hora de usar a eficácia da palavra de Deus na sua vida, glória a Deus, pode parecer impossível, mas usar a fé. Um dia, a minha mãe me deixa ficar aqui em casa com mais 3 irmãos, glória a Deus, e faz uma aventura e diz: olha, meu filho, você fica aí, eu era maior, a minha irmã havia ido para o Gonçalo, eu fiquei com 2 menores do que eu. Vocês ficam aí, porque daqui para nós voltar para o Gonçalo, alguém, Deus vai providenciar alguém para fazer comida para você. Não tem nada. Não tem nada. Glória a Deus. E há uma possibilidade de nós vendermos pelo menos um meio saco de algodão hoje para comprar alguma coisa. Aleluia. Mas Deus vai providenciar alguém e vai fazer alguma coisa para você. Agora não abra a porta para ninguém. Não abra a porta para ninguém. E como é que alguém vai entrar com a porta fechada? Glória a Deus. Lá para as 12 e tanto da tarde, bater a porta. Ele disse: mamãe disse que não podia abrir a porta. Mas abre a janela. Ele não deu a janela. Quando eu abri a janela, lá para dentro. Aqui
Glória a Jesus. Aleluia. Deus, Ele cuida do seu povo em qualquer situação. E às vezes nós não queremos controlar. Eu disse para ele, você vai lá com o querido. Lá com o querido. Querido significa cortar, diminuir, colocar você no tamanho certo. Não sei se Deus achou que a coisa estava grande demais. Você está muito importante, viu? Determinando assim, desafiando assim. Você está muito grande mesmo. Mas você vai querer isso. Vai diminuir muito. Vai dar essa condição. Você vai para lá. Lá só tem um riachinho. Glória a Deus. É um deserto. Vou comer o quê? Vá para lá. Vou providenciar um corvo. Olha que coisa. Estou morando na cidade, até então, passando bem, mas de repente, faz uma besteira dessa. Faz uma besteira dessa. Eternidade não vai chover. Não vai chover, não vai ver, não vai ter chuva. Aí acho que o povo sofrer. Glória a Deus. Mas se você usar a fé, o potencial da palavra, a eficácia da palavra na sua vida, seja o que for, aleluia, Deus, Ele vai providenciar, aleluia, um livramento para você. Glória a Jesus. Vai lá pro querido, você vai ficar no tamanho que eu quero, vai diminuir muito, lá você não vai gritar. Lá você não vai profetizar mais. Lá você não vai ser mais aplaudido. Não vai mais. Lá você vai só comer o pão que o corpo vai levar e beber água do riacho. Tá certo? Se você e eu, acostumado a ver quem está todo dia, os frigoleiros, pão com queijo, pão com mortadela, quando está mais pobre, né? Bife à polonesa, chão de dente, assada, conversada, galinha de capoeira, batata doce, macaxeira da boa, feijão com carne de chá, baião depois. Aleluia. Se fosse eu e você nessa situação, nessa circunstância, e Deus chegasse para nós e dissesse, você vai passar não sei quanto tempo, só bebendo aguinha no riacho de Cora e comendo um pãozinho que o urubu vai levar para você. Não sei quanto nem como. Não reclame nada. Glória a Deus. Eu meditei aqui, mas depois cheguei em casa rapidamente, escrevi. E esse querido, ele traz 3 importantes lições para nós. 3 importantes lições. Nós sabemos disso, sabemos. Estou falando para uma igreja leiga e para teófilos. Glória a Deus. Mas, já dá para a gente lembrar dessas 3 lições. Primeiro, precisamos desejar ser deixado de lado, tanto quanto ser usado. É dito isso aí. E na hora de ser
levanta aqui sentado, ele fica cheio de ânimo aqui, ó, falando com a gente. De vez em quando ele está aqui para gravar, passa a mão. Bom demais, não falta. Sou líder. Eu sou alguma coisa. Quando eu abro a boca, o povo me aplaude. Quando eu canto, você não sabe como o povo acha comigo. Glória a Deus. Mas eu comecei a meditar, será que nós também desejamos ser deixados um pouco de lado, tanto quanto desejamos ser usados? Ou se amanhã nós somos deixados de lado, aleluia, qual vai ser a nossa reação? Será que eu vou estar aqui dando glória a Jesus? Será que eu vou estar aqui levantando minhas mãos com aquela empolgação? Aleluia! Ou eu vou ficar em casa que ninguém me vê? Eu estava com saúde, todo mundo ia buscar de carro, ligaram para mim. Agora, na situação, ninguém nem me vê, não me olha. Você está no querido, mas você está no tamanho que Deus quer. Aleluia! Crente que vai morrer e fica no tamanho que Deus quer. Aleluia! As coisas se derretem. Aleluia! Que crente vai morrer para conhecer o seu tamanho, a sua estatura e a sua capacidade para não ficar pensando que nada mais. Só Deus é grande na nossa vida. Você não disse que não vai jogar? Você não disse que vai ficar um tempo sem cair no armário? Glória a Deus. O rei Acabe se viu. O povo de Samaria se viu. Para você não tem o que rir. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus colocar no querido amanhã, irmãos, é porque Ele quer que você fique do tamanho que Ele deseja. Aleluia. Que lição importante. Que lição maravilhosa. E não podemos prover dessa palavra. Aleluia. E digamos ao Senhor, Senhor, eu estou à tua disposição. Glória a Deus. Ou no monte ou no vale, às vezes no monte, todo mundo nos vê, dá para fazer um penteado bonito, dá para usar aquela roupa empolgante, atraente, glória a Deus, dá para nos posicionar de frente à câmera, glória a Deus, ficar em frente aos holofotes. Ah, que coisa boa, eu estou na mídia, a minha fama está longe, mas não vá muito longe sozinho, não, porque Deus tem um lugar chamado Querite para lutar homem, para lutar mulher, para lutar crente, para lutar sério, para lutar séria, e até pastor. Aleluia, ele está no tamanho que Deus quer. É bom ser usado. É bom ser usado. É bom ser lisonjeado. É bom ser aplaudido. Glória a Deus. Só quem ia lá no Querite era o povo. Falava nada, deixava o pão, voltava. Ô deserto, ô solidão. Mas o cuidado de Deus é grande. Glória a Deus. Ele não deixa você morrer de fome, não. Ele manda pelo menos um pão com carne por dia. Aleluia. Morre não. Comendo pão, bebendo água. Comida de profeta, comida de crente. Pão e água. Pensamento, outra lição, aliás. O Iago, você convidado.
dele, mas eu sou crente, oro tanto, não falta trabalho, sou fiel a Deus, não sou negligente. É você que não é negligente, você que é fiel, passa por isso, imagina que não é. Deus, ele trata conosco, com qualquer um de nós. O IAVC, não imagine que venha a ser o sinal de Deus, o sinal de desapontamento. Deus fica desapontado comigo, Deus não desafina com ninguém, a gente é que sai da presença dele, mas ele está no lugar dele. Está escrito na Bíblia: Deus está no seu lugar, faz tudo o que lhe apraz. Deus está no seu lugar e faz tudo o que lhe apraz. Agora, diz o versículo: não te apresses em sair da presença dele. Não te apresses em sair da presença dele. Aleluia. Senão, ter desapontamento de Deus na nossa vida, não. Deus ainda precisava mostrar para Elias que ele só não tem uma provisão, só não tem um instrumento, ele não tem somente uma forma, um meio de cuidar da gente, não. Porque ele cuida mais, cerca tudo. E ele mostra para Elias que ainda tem como cuidar. Vai para a cidade, Sarepta, e lá a viúva está preparada. Precisamos aprender a confiar em Deus. Deus estava ensinando Elias aqui. Elias precisava aprender a confiar em Deus dia após dia. O dia de hoje terminou. Deus cuidou. Você está aqui no correio de fome, mas você vai de casa, vai ficar dispensa. Tem cuscuz para amanhã? Tem manteiga? Tem? E farinha? Tem avoador passar amanhã? Tem não? Glória a Deus. Após Deus vai levar você para Sarepta, que agora. Aleluia. Mas eu ficar dependendo dos outros, nunca passei por isso. Sou empresário, tenho emprego, sempre tive um emprego, nunca dependi de ninguém, sou profissional, sempre busco ganhar muito dinheiro. Aleluia. Mas você precisa ficar no tamanho de Deus. E às vezes Deus permite, glória a Deus, eu quero ficar dependente, para Ele ficar do tamanho que Deus quer. Vai para lá, para casa de quem? Uma viúva tem lá. Quando chega, pensando que uma viúva com duas aposentadorias, que quase toda hoje tem, esperando da hora para fazer o bolo e morrer. É assim, meu Deus, que tu me amas? É assim que tu me quer bem? É assim que tu me quer que sirva? É assim mesmo. Lá em Sarepta você não vai morrer de fome. Glória a Deus. Agora, precisamos aprender, irmãos, que Deus não pode ser desprezado por nós. Porque diz a Bíblia que Ele a ninguém despreza também. E por que nós às vezes desprezamos o Senhor? Foi isso que Deus estava mostrando a Elias. Nem Elias sabia disso. Elias sabia que ele iria profetizar muito. Talvez Elias imaginasse que havia um rei Acabe morto, de fome, de sede. Mas ele não sabia que amanhã, mais tarde, depois, quando ele ficasse do tamanho que Deus quer, ele não seria mais o mesmo crente.
Que Deus nos ajude. Que esse crente que você é hoje, aleluia, essa fonte erguida, essa cabeça levantada, esses olhos altivos, essas mãos fortes, joelhos confortados, essas pernas fortalecidas, essa voz aguerrida, esses talentos que você tem, glória a Deus, que você pode usar muito bem. Hoje, na situação que você está, se Deus amanhã precisar cuidar você do querido, ou quem sabe levar você para dar uma volta lá em Sarépida, onde só tem uma viúva apanhando 2 cavalos, com um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer o bolo e morrer, sem previsão de nada, mas Deus está dizendo, aleluia, que quer você dependendo dele, e não dependendo do dinheiro, dependendo do emprego, dependendo da empresa, dependendo da família. Deus quer você dependendo dele. E todo filho que depende de Deus, aleluia, ele passa pelo vale, mas não morre. Se tiver monte, ele canta, tendo vale, ele canta. Em qualquer situação, ele é crente. Não precisa ir para a caverna, não precisa descer, não precisa se esconder, porque em Deus ninguém se esconde. Glória a Jesus. Deus não se agradou. Deus provou a Elias. Olha, Elias, eu estou provando a você que no maior extremo eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas o homem com tanta maravilhas que Deus fez na vida dele, ele lá na frente esquece tudo isso e ainda vai para a caverna. O Senhor nos guarda hoje. Continue crente, continue acreditando em Deus, continue servindo ao Senhor. Se Ele cortar um pedaço dele, você não vai diminuir nada. Se Ele cortar um pedaço, levando você para o querido, é porque Ele quer que você esteja do tamanho que Ele quer. Às vezes nós crescemos, ficamos achando que precisamos crescer mais. Mas a igreja tem que levar para o querido, para deixar a gente do tamanho certo. Que Deus nos abençoe. Aprendamos esta lição. Meditemos nisto e o Senhor será conosco. Amém? Devemos agradecendo a Deus, avisar que amanhã haverá um culto à tarde, culto relâmpago, e 16 horas, 4 às 5 da tarde. Isso podia para ser à noite, lá na Rua Leite, mas por ocasião de um culto lá no sítio Serra Preta, que a irmã Josélia pediu, não pode ser outra data, a gente vai sacrificar o tempo para fazer 2 cultos, a parte do relâmpago, na Academia Guedes. E eu peço que a igreja colabore com o irmão José Nilton para fazer esse trabalho. 4 horas. E tem Ronaldo para colaborar com o som, porque o irmão Nilton vai estar em 1 hora indo para Martins com os companheiros dos conjuntos para montar esse som lá em Martins, para a cruzada, vai ter amanhã à noite. Então, vocês vão para o culto à tarde e à noite lá no centro Serra Preta. Às 6h30 levar o carro aqui na frente, os irmãos levarem as cadeiras, som e alguns irmãos e irmãs para participar desse evento. E os que quiserem para Martinhas, não pode ir no para Martinhas porque tem culto também. Aqui nós pudermos fazer trabalho. E o ônibus só leva 50 pessoas. Certo? Mas, principalmente no estado, o conjunto de Fidelidade a Cristo vai cantar, o conjunto de embaixadores vai cantar, e o livro de Fala também vai cantar. Os 3 conjuntos e mais alguns irmãos e irmãs vêm
Tá certo? Amanhã, 2h30, eu quero estar aqui com a equipe do curso básico do CETAD. 3 horas haverá o início das aulas. Todos os alunos desse particular, no curso básico, o curso médio não começa amanhã, por conta da greve de Correios, os livros não chegaram. Chegaram no livro do curso médio. Então, amanhã, 3 horas, haverá aula. 3 às 5, aqui no Templo Central. Certo? Que se matricularam estejam aqui amanhã, 3 horas, para assistir aula. Vamos ficar de pé agradecendo a Deus. A Fernanda será amanhã à tarde com as crianças e adolescentes. Jardim de Deus e Rosa de Saron. Quem sabe primeiro o Jardim de Deus, ou primeiro Rosa de Saron, depois já aprendeu, né? Que as crianças começam a vir logo cedo.